João 1,18 Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Comentários Otávio Rosa. Quando o Senhor Jesus Cristo viu em Paulo a oportunidade de fazer sua obra, o Senhor pessoalmente foi ao encontro dele. Tal encontro se deu para Paulo de maneira espantosa, pois Paulo perseguia quem ele não conhecia, odiava alguém que ele nunca havia visto. Tanto é que ao ser questionado sobre o porquê que lhe perseguir, Paulo perguntou quem era aquele homem, ao que Jesus lhe respondeu quem ele era. A história do cristianismo é cercada de visões, aparições e revelações angelicais, porém quando o Senhor Jesus Cristo deseja falar conosco, ele revela dizendo quem ele é, testificando a sua glória e seu poder. Não foi por revelação cristológica que a igreja começou a adorar a outros deuses, mas sim pela necessidade humana de apalpar objetos. Não podemos acreditar a Cristo esses tantos templos religioso cristão. Afinal de contas, a igreja de Cristo Jesus é orgânica, sem a necessidade de construir paredes e teto. Quanto mais honrarias e méritos que não seja exclusivamente para o Senhor. Ninguém pode dizer que viu a Deus, pois o próprio Jesus Cristo é Deus único e verdadeiro. Quem conhece ao Senhor, conhece a Deus. Todavia, como posso conhecer a Cristo Jesus? Praticando a leitura da Bíblia, consagrando a sua vida para servir, não de maneira religiosa como temos visto, mas sim como sucedeu com Estevão e como todos os apóstolos posteriormente. Fazendo isto, o Filho revelará o Pai a nós, pois se não conhece o meu Deus na pessoa física a ponto de sermos obedientes aos seus ensinamentos, quanto mais na plenitude de sua glória, como Deus Pai. Para conhecer ao Deus único, e ao seu nome, precisamos primeiro conhecê-lo como Filho, Jesus Cristo. Para conhecer Jesus precisamos nos converter ao seu Evangelho. Para converter ao Evangelho de Cristo precisamos nos desprender da religiosidade, ainda que essa se diz ser a do Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo nasceu dentro de uma religião e se desprendeu da religiosidade para ensinar a verdadeira vontade dele como Deus, cada um de nós devemos agir de igual modo. Lembremos do apóstolo Natanael, que segundo o Senhor era um verdadeiro israelita, pois o mesmo era fiel à lei, mas ao se encontrar com Cristo Jesus recolhesse que o Senhor é o Messias. Nós dias de hoje devemos também nos desprender da religiosidade cristã para seguir após Jesus, pois se não quebramos as correntes que nos prende aos costumes, preceitos, tradição ou herança de família, não iremos ver a glória de Cristo Jesus, o Deus verdadeiro. Portanto, se ninguém viu a Cristo como Deus, senão o próprio Cristo como Filho que nos revela na sua vida, como explicar tais chamados para abrir templos religiosos? Logicamente não poderia ser o Senhor, pois ao chamar os apóstolos para o ministério de pregar o Evangelho do Reino não determinou-lhe que fundassem templos religiosos para ministrar a palavra, mas os advertiu que permanecessem em Jerusalém, ou seja, na sua casa, até que fossem revertidos de poder, batizados no Espírito Santo, pois é competência exclusiva do Espírito Santo de Cristo Jesus nos convencer do pecado e nos revelar a palavra de Cristo Jesus. Trazendo para os dias atuais, ao convertermos ao Evangelho de Cristo, sendo batizados no nome de Jesus Cristo, recebemos o poder que vem do alto, ou seja, do próprio Cristo Jesus, para assim podemos pregar o Evangelho de Cristo. A ideia de amontoarmos em templos religiosos vai contra o dito pelo Senhor, que seria nós o templo de sua habitação por meio do seu Espírito Santo, ou que o Evangelho de Cristo seja obrigação somente de algumas pessoas que em nome de Jesus Cristo fundaram um templo religioso, que lhe denominou como igreja, e aceitando isso o cristão renega o seu chamado para o ministério de Cristo Jesus, que é pregar o Evangelho de Cristo para onde quer que possa ir, seja em casa, no trabalho, com amigos ou conhecidos. Devemos cumprir o ministério de Cristo Jesus ensinando a palavra, ministrando a cura, a libertação e batizando os que aceitam o Evangelho de Cristo. Os templos religiosos, cristão seja ele católico ou protestante, têm sim uma fundamental participação na vida do cristão, principalmente porque assim como o Senhor Jesus Cristo nasceu dentro de um conceito religioso, de igual modo somos nós, e assim como o Senhor devemos ensinar a vontade de Cristo Jesus como Deus, abandonando a religiosidade, pois a religião nos prende em doutrinas, costumes e regras que nos impedem de ter a liberdade de falarmos do amor de Cristo Jesus, o Deus único, para outras pessoas que escolhido pelo Senhor foi, mas que por nossa causa ainda não foi convocado para o ministério de Cristo Jesus. A revelação do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos Natanael e Paulo não se deu para que ambos abrissem templos religiosos cristãos, e sim por ser ambos os dois presos aos costumes, cativos da lei,
seguidores de doutrinas. O mesmo se deu com o apóstolo Pedro, que tem consigo que a salvação era exclusiva dos judeus. Contudo, o Senhor se revelou a Pedro, mostrando que a graça de Cristo Jesus é para todos aqueles que creem e permanecer até o fim de sua vida no Evangelho de Reino. Ou seja, ainda que sejamos religioso, cristão, católico ou protestante praticantes, isso não dará a nós a salvação, assim a obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.